Fala galera, professor Isaac na área, né? Vamos continuar naquela pegada, vamos continuar falando dos vídeos, das edições, edição de artes gráficas, né? Designer gráfico, para a gente poder dar continuidade à nossa evolução e ao nosso conhecimento, né? Do nosso despertar criativo, vamos chamar assim. Nesse momento a gente tem que entender que faz parte da nossa vida desenvolver isso, criar isso, executar isso para você ter realmente o melhor desempenho, usar da sua criatividade para ganhar dinheiro e, principalmente, melhorar, né? Melhorar em que sentido? Melhorar na monetização do seu canal, melhorar na monetização do seu serviço, do seu produto, fazer com que você se desenvolva cada vez mais nesse mundo digital, nesse mundo do empreendedorismo digital, onde você pode atender várias pessoas prestando um serviço ou até mesmo prestando serviço para você mesmo, né? Porque se você vende um produto, você vai querer ele bem desenvolvido, com a boa imagem, com a boa foto, tudo bem estruturado, fechou? E a gente vai falar justamente da organização. Com o passar dos anos, eu fui aprendendo a duras penas, né? Apanhei bastante, que a organização fazia total diferença na hora de passar aquilo para o cliente, ou até mesmo de você refazer aquilo para o cliente. A gente vai entender que quando a gente está organizado, quando a gente tem tudo no lugar, sabe, cria uma estrutura de pastas, cria uma estrutura para a gente poder deslanchar o nosso serviço, o nosso produto, aquilo ali se torna muito mais eficiente, você se torna muito mais produtivo, tá? E não vai ser diferente com vídeos. A gente vai falar justamente ainda dessa organização, mas a organização dessa questão da criação, né? Da edição, da execução do produto. E por que eu estou falando assim? Estou falando porque a gente chega lá e acha que, não, vou chegar lá, vou criar assim, vou fazer com o celular desse jeito, vou salvar isso e pronto, entrego para ele, está tudo certo. Não é bem assim, galera. A gente precisa realmente estar com isso organizado, roteirizado. A gente tem que começar a se portar como a grande indústria se porta. Se você quer buscar destaque nesse mercado, se você realmente quer ser um artista, quer trabalhar com arquivos diferenciados, formas diferenciadas, para que o pessoal veja a sua arte, veja que você desempenha o melhor de você, você precisa estar organizado, estar com tudo pronto para executar qualquer serviço a qualquer momento, não importa o problema que você vai ter. Eu sempre falo em sala de aula, principalmente, que a gente não pode ser problema. Problema o cliente já passou para a gente. Qual é o problema? Preciso criar um vídeo. Preciso criar um post. Preciso administrar minha rede social. Preciso sempre estar postando. Então, ele quer que você seja a solução e não que seja o problema. Mais um problema na vida dele, certo? Então, assim, hoje a gente vai falar e vamos continuar dando ênfase à nossa edição e criação de vídeos. Vídeos, não só de vídeos, até mesmo podemos falar da criação das nossas artes 2D, dos nossos posts, né? De uma certa dinâmica de animação ali, de arquivos 2D, de carrossel, que tudo isso vai contar, isso tudo tem edição. Mas a gente vamos tentar focar um pouco mais ali na criação de vídeo, na criação de vídeos curtos, que é o que chama muita atenção. É ali onde está o segredo para você, segurar o seu cliente, agarrar o seu cliente e fazer com que ele fique cada vez mais interessado no seu conteúdo, interessado no que você produz e até mesmo interessado no seu serviço. Porque ali você já começa a mostrar o diretor de cinema, né? Aquele artista de cinema que tem dentro de você. Usa inspiração. Muita gente, né, exagera e fala mais, mas eu acho que a gente tem que pensar grande. Por que não? Você pode ser o próximo Steven Spielberg do mundo digital, do mundo dos vídeos curtos. Beleza? Segue lá, vamos com a gente. Vamos entrar aqui no nosso slidezão e vamos em frente para a gente descobrir e tirar dúvidas, propósitos dessa questão dos vídeos curtos, dessas edições de vídeos curtos e a organização de todo esse material. Fechou? Vamos lá com a gente.
Vamos lá. Como criar vídeos curtos para o TikTok, Instagram e YouTube? Como vocês sabem, né, o YouTube Shorts hoje faz um grande sucesso justamente por causa dessa pegada de vídeos curtos que vem de outras redes sociais já há muito tempo, né? Tem algumas redes sociais aí ainda existem no mercado que você só mantinha aquele arquivo por 24 horas e tal, né? Então a gente sempre está trabalhando com essa ideia, com essa pegada. Mas vamos lá. Primeiro detalhe que a gente tem que prestar atenção no seguinte. Eu falo que hoje a vida ela tá mais curta do que os 15 segundos, né? Eu acho que estamos quase chegando lá naquela piada do Dominique Toretto quando ele pede um carro ao Brian de 10 segundos. Hoje a vida tá tão rápida que ela tá passando a 3 segundos. E por que isso? Tem gente que mal vê o vídeo. Quando ela bate ali, ela olha, já joga para cima, próximo tema, certo? Então, a gente tem que ter esse feedback do nosso cliente. A gente tem que estudar o nosso cliente. A gente tem que simplesmente entender o que esse cliente deseja para poder entregar a ele o que ele quer. Se você não fizer um conteúdo que agrada, que chama atenção, que puxa ele para ele ficar ali preso a você, ele vai embora. Muita gente fala que essa questão da primeira impressão, muitos psicólogos fazem uma certa divergência com isso. Alguns dizem que a primeira impressão dura 3 segundos. Outros dizem que você tem 5 segundos. Outros dizem que se nos primeiros 30 segundos você não agradar, esqueça. Então, assim, a primeira impressão é o que causa. Então, a gente tem formas, a gente tem gatilhos, a gente tem textos, a gente tem imagens para justamente causar esse boom. E aí vem a minha pergunta. Como usar isso? Em que momento eu encaixo isso? Se você não tiver organizado, se você não tiver com seu roteiro criado, se você não tiver estruturado, você não vai conseguir resolver esse problema. Isso já vem de muito tempo. As pessoas hoje têm, por ter essa vida muito corrida, tem esse momento de achar que, eu já sei. Não preciso olhar isso, não preciso roteirizar, vou lá, faço assim e está resolvido. Não é bem assim. As tendências, cada dia, nasce uma tendência nova, nasce um meme novo, nasce situações novas. Então, aqueles 15 segundos está cada vez mais rápido. O tempo está passando de uma forma que, se você não se organizar, você vira literalmente um passageiro e você não vai conduzir o trem da sua vida. Você não vai conseguir dar caminho à sua vida. Então, assim, quando a gente está falando de criação de conteúdo, até mesmo para você, para o seu produto, para o seu serviço, a gente está falando de uma situação que só você pode resolver. E quando a gente fala que só você pode resolver, é porque se você não consegue resolver a sua vida para monetizar dessa forma, como é que você vai querer prestar serviço para outras pessoas? Preste atenção no que a gente vai falar. Organização faz parte do sistema. Referência faz parte do sistema, faz parte do artista. Como é que ele vai querer fazer alguma coisa se ele não buscou aquela referência? Tá? Então, assim, organizar, criar, roteirizar é o que toda a grande indústria do cinema faz. Por que você não pode fazer? Isso, às vezes, vai te poupar tempo de horas na hora de salvar, criar os takes e poder editar aquilo dentro do CapCut. Se você tem isso organizado, se lembra aqueles 30 minutos que eu falei da aula anterior? Você vai fazer mais rápido, com certeza. Certo? Então, vamos pegar essa nossa pegada aqui do nosso slide e vamos em frente. Olha como é interessante. Saiba que em menos de 10 segundos você pode conquistar a atenção de milhares de pessoas. Hoje, vamos aprender a criar vídeos curtos que realmente engajam. Olha o que essa frase pode marcar na sua vida.
Porque hoje você vai aprender a criar um vídeo que realmente vai engajar, vai realmente chamar a atenção do seu público, vai querer com que as pessoas digam assim, olha, presta atenção no que esse cara faz, olha como ele é criativo. Porque você vai exercitar tudo isso e de forma ordenada, beleza? Então, preste atenção já no detalhe da foto que a gente tem no nosso slide. Olha a qualidade dessa água. Olha o desfoque que você tem ali na coisa. O que é que você acha? Será que ele usou um aplicativo de celular? Será que ele usou um aplicativo de um desktop? Pois deixa eu te falar, todas as imagens são de celular. E são edições rápidas. Beleza? Então, olha só. Vamos primeiro, né, entender como essas plataformas funcionam. Como aquele algoritmo trabalha, o que ela te pede para você criar o seu conteúdo e poder trazer esse conteúdo para o teu nicho, para o teu caminho. Beleza? Então vamos lá. Entendendo as plataformas, antes de mais nada, vamos falar do TikTok. A duração de um vídeo no TikTok, a recomendação, tá? É que ela seja menor que 1 minuto. Fechou? Mas você pode fazer um vídeo de até 10 minutos no TikTok. Se você parar para fazer uma análise, a gente considera que a partir de 15 minutos é um curta-metragem. Então, quer dizer, imagina você colocar um vídeo de 10 minutos no TikTok. Você acabou de produzir um curta-metragem. Quase um curta-metragem, né? Você quase pode inscrever ele num festival de cinema. E imagina se para você fazer um vídeo de 10 minutos, você tiver que fazer 100, 200, 300 takes. Agora você vai entender por que no cinema tem aquela claquete. Vem aquele cara e faz lá, pá, claquete. E lá tem as informações do take, da cena, disso, para ele poder ter organização. Na hora que o cara pega aquele rolo de filme, aquele bando de arquivo, e ele ordena através da claquete, ele consegue saber qual o momento e qual a cena que ele vai usar. Beleza? E aí, quais são essas características? Primeira coisa, formato. Hoje a gente tem uma particularidade. Opa, fala galera, deu um tiltzinho aqui, a gente volta naquele pedacinho que a gente estava falando, vamos falar do formato. Seguinte, galera, como a gente estava explicando, o formato, né, hoje, é a parte crucial, né, e que mais chama atenção, porque a gente, com a ajuda das redes sociais, a gente tem justamente mudado a visão, né, mudado o modo de trabalhar e interagir quando a gente está falando do formato. E hoje o formato, devido à ajuda das redes sociais, chegou a esse formato vertical. Antigamente você via muita filmagem assim, ó. Agora quase tudo é na vertical. Então isso, graças à ajuda das redes sociais, né, fez com que a gente realmente começasse a mudar a visão para isso. Começasse a ter um olhar diferente na hora de trabalhar, na hora de editar, na hora de criar todo esse conteúdo, toda essa situação, né? Todo esse tipo de estratégia para você poder orientar, para você poder roteirizar, para você poder organizar tudo que você vai desenvolver no seu, né, no seu roteiro, na sua criação, na sua forma de interagir, para poder tudo dar certo, certo? E claro, como vocês estão vendo, as características principais, onde você tem, né, o foco em criatividade para os vídeos e as criações que usam o TikTok, né? O conteúdo visual e rápido para o pessoal que usa o Instagram Reels e o pessoal que usa os Shorts do YouTube é ideal para tutoriais e curiosidades rápidas. Olha como é bem interessante isso aí. A gente está falando, né, de situações e de momentos de criatividade. Momentos que, imagina, quantas vezes você não já deve ter visto aqueles tutoriais de vou ensinar isso aqui em 1 minuto. No YouTube Shorts é muito, vamos dizer assim, é bem evidente isso. Você consegue, tipo, ensinar uma receita de uma crepioca, de um bolinho,
de um muffin, tudo em 1 minuto. Isso tudo graças a justamente essa nova visão que se tem na hora que a gente fala de vídeo, edição de vídeo e criação de vídeo para as plataformas, para as redes. Tá certo? Como eu falei, vamos, né, botar tudo em pratos limpos. A edição faz tanto sucesso na vertical que virou já um formato padrão para as redes sociais. Muito difícil você conseguir hoje um vídeo em rede social, principalmente nessas redes sociais, quando a gente fala na horizontal e sim na vertical. Beleza? Então, vamos seguindo aqui o nosso caminho. E olha que interessante, vamos para a nossa roteirização. Vamos definir o nosso objetivo. O que eu quero quando eu estou falando de roteirização? Eu estou querendo informar, estou querendo entreter, inspirar, vender. Objetivo é importante. Quando a gente fala de objetivo, a gente fala justamente do caminho final que você quer chegar. Tá? Você tem uma meta, você tem um objetivo. Você quer monetizar, você quer ser um artista reconhecido, você quer trabalhar mais vezes com aquilo. Então, são metas, tá? E qual é a meta do seu vídeo que você está criando? Para o seu produto, para o seu serviço? Você vai querer informar? Você vai querer dizer o que é aquele objeto, como ele cria? Você vai querer só inspirar as pessoas? Vender? Hoje, se vocês não... Para aqueles que acompanham as tendências das redes, né? Você tem muito canal Dark. O que é o canal Dark? O canal Dark é aquele canal onde o seu dono não aparece. Ele não mostra pessoas ali, né? Não tem um ator principal. Ele faz justamente vídeos inspiradores. Ele faz vídeos divertidos. Ele junta cenas do cotidiano. Então, esse canal Dark você não aparece e você monetiza. Imagina você fazer um canal inspirador para pessoa que quer perder peso. Então você bota lá frases motivacionais, né? Imagens de pessoas que perderam peso, que estão de livre acesso na internet. Então, justamente esse tipo de situação monetiza hoje, monetiza muito na internet. É o famoso canal Dark, né? Você não precisa aparecer. Você precisa também escrever um roteiro. Mesmo para um canal Dark, você precisa escrever um roteiro. E olha como é interessante. Esse roteiro tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Galera, isso é uma história. Você está contando a história. O cinema trabalha desse jeito. A grande indústria conta a história. E ainda te falo mais. Não me inventa um final com parte 1, parte 2. Você pode até ter uma continuação para manter a pessoa engajada na sua história. Mas roteiriza. Roteiriza. Você vai primeiro fazer o vídeo do começo, depois o vídeo do meio, o vídeo do fim, vai criar a imagem, vai criar a situação. Beleza. Roteirize. Fechou? Não deixa a história começar e você não ter o final. Nem todo mundo é Tolkien para você ter o final, começar a história pelo final e depois ir criando o início. Mas até para sair o filme, ele primeiro lançou todos os livros. Certo? E vamos lá, capriche na primeira frase. Imagina só, você vai fazer uma promoção, a promoção de um produto. Cara, a frase, né, o texto que vai ter que estampar no seu vídeo é promoção, bem grande. Se você tiver alguém ali, um ator, um artista, para falar, beleza. Se não, joga aquela tarjeta vermelha e já vem escrito promoção. Todo mundo gosta de uma promoção. Se for de roupa, então, a mulherada cai matando. A gente tem que entender que o gancho faz parte de toda uma teoria para que você consiga vender mais, lucrar mais, monetizar mais, certo? É essa parte que faz a diferença entre você postar por postar, criar um vídeo por criar um vídeo, seja uma coisa simples ou não, e realmente você ter uma coisa profissional, com foco em venda, com foco em engajamento, com foco em monetização, certo? Olha o exemplo que ele dá para você, logo abaixo uma frase de efeito usada para você já ir pensando nas suas frases de efeito. Você comete esse erro ao tirar fotos, então quer dizer, você está instigando a pessoa a repensar todo o processo que ela faz na hora de tirar uma foto. Você está ajudando a pessoa
a pensar como ela pode mudar o conceito dela na criação de uma foto, ok? Então, isso faz parte de toda uma estratégia, de todo um caminho para você conseguir o seu objetivo, conseguir monetizar, conseguir chegar à fase final dessa trilha, desse ritmo. Fechou? Usar uma trilha sonora. Olha que interessante. Hoje, muita gente fala de músicas que viralizam. Aquela frase chiclete, né? Aquele refrão chiclete que faz com que a gente tenha, né? A gente fique com aquela música na cabeça, né? Quantas vezes as pessoas agora no meio do ano estavam vendo aquela Copa de clubes, né? Aquele Mundial de Clubes, e ficou com aquela musiquinha do tantanana na cabeça, de tanto que aquilo foi repetido. Só que aquela música já é uma música chiclete de uma outra época, né? Então, quer dizer, existe isso. Pouca gente pesquisa sobre isso, porque às vezes não é o seu nicho, não é a sua informação, mas existe, né? Existe um aplicativo, né? Ele não é um aplicativo comercial, que a grande indústria da música criou para você analisar uma música. E ele disse se aquela música vai viralizar, se aquela música é boa, se aquela música vai fazer sucesso, se o refrão dela é chiclete, se vai pegar. Justamente tudo baseado em dados. Olha como os caras correram atrás para justamente criar músicas de sucesso, né? A gente tem que pensar nesse lado. E como a gente já vem falando, olha bem, planeje o enquadramento e o cenário. Galera, o planejamento e o enquadramento tem que estar no teu roteiro. Você tem que ter lá botado no roteiro, olha, vou precisar de uma mesa, se você vai fazer, por exemplo, foto de comida, de uma mesa, de tal formato, assim, com prato, com jogo americano, com talher, com copo, para poder ornamentar, para poder botar a comida, para poder a gente fazer uma foto legal, fazer os takes da comida legal, para poder chamar a atenção. Então, tudo isso tem que estar no teu roteiro. A iluminação tem que estar no teu roteiro. Entendeu? O que você imaginou, o que você planejou para usar aquela roteirização, né? aquela iluminação. Tem que estar no seu roteiro. Faz parte desse segmento, faz parte desse caminho, certo? E olha só. E aí, chegamos no ponto. A gravação com o celular, como é que você vai executar? Já roteirizou, já puxou, já está com tudo na mão. E aí, o que fazer? Isso aí é a parte do ação. Ação por quê? Primeira coisa, segura o celular na vertical. E se você não precisar segurar o celular? Você pode ter um tripé. Você pode ter ali um suporte para segurar o celular. Então, você tem que estar ciente do que você vai usar para você ter realmente uma firmeza, né? Uma qualidade para manter o nível da gravação. Outra coisa, eu sei que às vezes a gente não tem o celular que quer, né? Então, o seu celular, professor, meu celular é um pouquinho mais velho, a câmera não é muito boa. Galera, é o que tem. Ilumina direito, que com certeza ele vai fazer um vídeo legal, você dá aquele tchan na edição e você começa a ganhar dinheiro para trocar o seu celular. É muito importante você entender que é todo um conjunto que faz a obra final. Então, se você iluminar direito, seu celular, mesmo ali assim, né, que você acha que é bom, tá bonzinho, vai te fazer ganhar uma grana para você comprar um novo celular, certo? Porque olha como ele fala bem, segura o celular na vertical. Iluminação, usar luz natural sempre que possível. Ou não, se você vai para um artificial, ornamenta, bota ela no lugar certo. Bota uma mais na frente, outra mais atrás, muda o tipo de luz, bota uma mais quente, outra mais fria, para você ir melhorando a iluminação daquela cena, dando volume onde você quer. Beleza? E aí você ganha na qualidade da captura da imagem que você vai fazer para você editar. Lembre-se, você vai fazer cenas, cortes de cenas. Então, você tem que pensar isso, tem que seguir o seu roteiro à risca. Aí o som. Cara, hoje temos microfones, né? Microfonezinho de lapela e tal, que é um preço acessível, você conseguiria comprar. Ah, não tenho condição agora, não tenho como comprar. Então, use o microfone. Ou se não, pensa nisso na roteirização, em vez de usar um microfone na rua, numa externa, faz uma narração.
faz com que você use a legenda e uma narração que você grava. Você lembra que quando a gente falou da edição no CapCut, ele estava falando justamente de que você pode narrar, né? Fazer uma narração ali no momento exato daquele ponto do vídeo que você pode entrar com a narração. Isso faz uma diferença. Planeje. E se isso está no seu roteiro planejado, isso ter o microfone ou não vai ser problema para você. Assim que for possível, compra aquele microfonezinho. Cara, tem microfonezinho desse aí, ó, na internet que custa R$30. Isso já vai te dar um ganho de qualidade perfeito. Se você conseguir fazer ali, sei lá, 2, 3 vídeos já monetizados com esse microfonezinho, mesmo que ele quebre, você compra outro, porque muita gente fala, ah, esse microfone é descartável. A gente tem que lutar a guerra com as armas que a gente tem, pessoal. E o nosso objetivo é o quê? Monetizar, começar a viver disso, ganhar dinheiro com isso, para poder a gente ter tanto equipamentos melhores, uma vida melhor, para poder a gente continuar investindo no digital, certo? Cortes de cenas. Se você sabe, já coordenou, já roteirizou, já disse quantas cenas você vai precisar, de quantos segundos vai dar cada cena, pronto. É só seguir esta regra. Como eu falei para vocês, por que a gente, né, em sets de cinemas, o pessoal usa claquete? Usa claquete porque ele vai marcar o momento que uma cena termina e outra começa. Algumas cenas são muito famosas no cinema justamente por ela ser uma cena contínua. Recentemente, eu até vendo uma entrevista no YouTube daquele ator, o Terry Crews, que faz a propaganda da Shopee, ele fala que ele treinou, né? Ele treinou várias vezes aquela cena do filme As Branquelas, onde ele entra no carro, toca o som lá, toca a música e ele canta aquela música tal e sai com o personagem. Então, aquilo foi treinado exaustivamente para não precisar repetir a cena. Então, quer dizer, a gente tem que ter esse discernimento na hora de fazer os nossos takes. Existe também uma regra de cinema que diz assim, que o ideal é que não existe nada que fique mais do que 7 minutos sem movimentação. Então, se você prestar atenção em tudo que é de filme, né? Quem gosta, que é cinéfilo, gosta de aprender vendo filme, movimentação, take, câmera, ele presta atenção nisso. A câmera nunca fica parada, tá? E, claro, usar o corpo e expressões para você realmente mostrar, passar uma coisa mais real. Sair daquela ideia do fake, beleza? Então, isso vai fazer, claro, com que você tenha qualidade melhor na sua captura, porque você vai ter iluminação melhor, vai ter pensado na luz para poder, logo em seguida, entrar com a edição e poder entregar o melhor produto para o seu cliente. E se for o seu produto, entregar o melhor produto nesse sentido de que, olha aqui, ó, você pode comprar isso de mim que vai dar certo, certo? Quanto mais você consegue prender esse cliente a você, fazer com que ele consuma seu vídeo, veja o seu vídeo, vai fazer diferença na hora de você engajar. É aí onde você vai conseguir monetizar, tá, todo o seu serviço, seu produto, ou até mesmo conseguir prestar esse serviço para monetizar outros clientes e assim eles te pagarem mais. Ok? Dessa forma, você consegue realmente começar a pensar numa monetização de vida, uma melhora da sua vida, tá? Porque faz parte do teu objeto. Do teu objetivo é o quê? Trabalhar no digital para ganhar mais. Ser seu próprio patrão, trabalhando de casa e, né, com toda essa consciência, com toda essa roteirização, com todo esse crescimento que você vai promover na sua própria vida. Vamos lá? E aí, vamos falar de edição rápida com um impacto visual. Cara, se lembra da história da promoção? Vi um vídeo, pum, promoção. Tem outras cenas que são engraçadas, quando a gente fala de humor, quando a gente fala de coisa. Aquele susto que ultimamente o pessoal anda dando, hein? De repente você vai lá, tá numa cena e, pô, entra uma cena de terror, um susto, um grito. Então, quer dizer, aquilo é impactante? Claro, nem todo mundo vai concordar, mas as pessoas fazem para aquilo se tornar viral, né? A gente tá falando, como a gente já citou, canais dark. Isso ali viraliza, porque todo mundo começa a querer dar susto um no outro. Então aquilo vai sendo disseminado de tanta forma que você começa a ganhar com aquilo. Certo? Vai fazer diferença? Claro.
Vai fazer diferença porque quanto mais as pessoas consumirem o seu canal, quanto mais pessoas consumirem os seus vídeos, vai colocar em evidência e vai fazer com que as plataformas te apresentem para a edição, para a criação de conteúdo, certo? E aí, beleza, organizamos o nosso dia, organizamos o nosso momento, roteirizamos nossa vida e olha que interessante. Começa aí, vamos editar, vai ser uma edição rápida e com impacto visual. Primeira coisa, corte as cenas desnecessárias. Galera, imagina se você não roteiriza e você faz 30 takes de 5 segundos, como ele sugere lá. Cara, 30 takes de 5 segundos, cada 10 takes vai dar 50 segundos. Então quer dizer, 50 com 50 vai dar ali 1 minuto e 40, 2 minutos e 10 mais ou menos, para você fazer um take, para você fazer um vídeo de 1 minuto. Então você simplesmente gastou tempo a mais fazendo os takes, que você já podia ir ali descartando o take para poder melhorar a sua edição, certo? A gente tem que ter esse objetivo. Fez o take que você decidiu, que você viu ali na cena do seu celular, deleta as outras. Vai te ajudar bastante na hora de você editar. Desculpa, na hora de você editar. Você vai ganhar tempo. O roteiro existe para você ganhar tempo. O roteiro não existe para você, vou fazer aqui porque é profissional, porque é bonitinho. Não. A gente está falando de tempo. Tempo é dinheiro. Tá? Como a gente já começou na nossa conversa e já falamos em outras aulas, 15 segundos é o tempo que você tem para impressionar alguém. E que hoje em dia não está dando nem 15 segundos. Fechou? E aí, ajuste o ritmo de acordo com a trilha sonora. Quer dizer, não usa uma música rápida se o negócio está ficando lento. Não usa uma música lenta se o negócio está ficando rápido. Você tem que caçar uma trilha sonora que case com o momento. Que case com aquela emoção. Que traga mais impacto à sua cena, aquele momento. Imagina, tu vai comer um hambúrguer novo que é novidade. Dá aquele né, do sabor, quando o cara vê que tá comendo uma coisa gostosa, aí você solta aquele impacto no áudio de uma bomba, de alguma coisa assim, que vai chamar a atenção da pessoa para dizer que ele tá no ápice da emoção dele. Então, quer dizer, isso conta na hora de você editar e na hora de chamar a atenção. Edite textos ou legendas automáticas. Cara, isso aí a gente não tem nem o que falar, né? Porque olha como é interessante. Se você legenda, primeiro que o CapCut já faz isso automático. Você pode ir lá, com alguns cliques ele já vai legendar para você, ele consegue transcrever áudio. Então isso já te ajuda bastante. Agora, vamos falar até um pouco de inclusão, certo? Vamos dizer que você fez uma pesquisa e no seu nicho de trabalho, você tem muitos especiais que tem problema de audição. Cara, a melhor coisa que você vai fazer para você, para tornar seu público cada vez mais fiel e essa galera te seguir cada vez mais e disseminar cada vez mais seus vídeos, é justamente legendar teu vídeo. Isso não vai te custar nada, isso vai levar um pouco mais, alguns minutos a mais ali, alguns cliques a mais na edição para que ele faça automático, e aí sim você vai ter engajamento de um público fiel que não precisa te pedir isso. E ainda vou mais longe. Às vezes o cara está assistindo teu vídeo, tá? No ônibus, indo para casa. Ele está sem um fone, ele não está colocando áudio porque ele não quer perturbar as pessoas ao redor dele. Então ele vai escutar sem áudio. Então se tem legenda, ele vai entender qual a mensagem que você está passando. Beleza? Fechou? Entendeu? Captou a visão? Pegou aí o jeito? Bora! Então a gente está seguindo nesse caminho. Olha a nossa rota, olha o nosso objetivo. A gente está chegando lá. E onde é que a gente vai chegar lá? Quando a gente finalizar tudo e começar a fazer a primeira entrega. Insira transições suaves. Pessoal, transições suaves é aquela coisa que sai de uma cena para outra sem aquela agressividade, sem o famoso corte seco. Quando você sai de uma cena para outra duro, assim, ó, sem aquele, vamos dizer assim, sem uma imagem se dissolvendo para outra aparecer. Entendeu? Então, quando as transições são suaves, você não nota nem que saiu de uma cena para outra. Você consegue
vamos dizer assim, criar uma ilusão de ótica para o cliente. Isso vai fazer total diferença na hora de impactar também as pessoas. Claro, dependendo do vídeo que você está criando e você quer criar um impacto, às vezes a cena de corte seca ela é necessária. Por exemplo, como a gente já citou, aquele susto que a gente quer dar às vezes no amigo. Onde vem aquela cena bonitinha do cachorrinho, de repente ele bate na tela, pum, transforma numa careta, o cara dá um susto, um grito acontece. Então isso vai fazer diferença. Quer dizer, cada momento da sua cena, você vai usar um tipo de transição. Então você tem que saber qual a transição usar. E exportar o seu vídeo em 1080 por 1920, que é o formato vertical. Isso aí é uma dica, né, extra que eu vou dar para vocês. Olha como é interessante. Vamos lá, ajeitar aqui para a gente falar bem papo reto. Quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de criação, e essa criação está numa tela, a medida usada são pixels. Pixels são quadradinhos, né, que tem na imagem. Quando a gente está criando um trabalho que ele é para impressão, a gente usa a medida de milímetros, que no Brasil é milímetros, nos Estados Unidos é polegadas. Então olha como é interessante isso. Se eu vou fazer uma impressão, eu vou trabalhar com ela em milímetros. Por exemplo, uma folha A4, né, o tamanho de uma folha A4, ela é 210 por 297 milímetros. Por que eu falo 210 por 297? Primeiro de tudo, eu falo a largura, depois a altura. Isso é o padrão de todos os aplicativos que trabalham com medidas, seja ela em pixel, seja ela em vetor. Primeiro a gente passa a largura, depois a altura. Então, quando eu peço aqui, ó, 1080 por 1920, eu sei que o formato é vertical. Se for o inverso, o formato é horizontal. Então, se eu vou fazer um vídeo, 1080 por 1920, vertical, 1920 por 1080, horizontal. Vou fazer uma impressão de um papel. Se eu falo 210 milímetros por 297 milímetros, ele vai ser vertical. Se eu falo 297 milímetros por 210 milímetros, ele é horizontal. Fechou? Dica extra para você, ó, surfar nessa onda, não perder, né, o time e entender que você precisa tanto de artes gráficas quanto de edição de vídeo para impactar e começar a monetizar no digital. Então, dica extra foi essa. Lembre-se, primeiro, dentro de qualquer medida, vem a largura, depois a altura, né? E aí, beleza, fiz, editei, criei, exportei meu vídeo. O que eu vou fazer agora? Olha lá, a gente vai justamente publicar ele. A gente vai começar a entender onde, quando, como e por que publicar ele. Olha como a gente chama atenção quando a gente fala das publicações. Publicar, ela vai estar ligada ao seu engajamento. Tem pessoas que ficam esperando aquele momento que você entra para fazer uma live, para mostrar o vídeo, para mostrar um vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, 5 minutos. Não importa. Quando o público é fiel, ele está ali esperando o seu vídeo. Porque ele quer disseminar aquele vídeo para todo mundo. Então, primeira coisa, escolha uma miniatura atrativa. O que é essa miniatura? Você viu que lá no CapCut você pode escolher uma miniatura, um thumbnail, para todo mundo onde vê aquele papelzinho, aquela imagenzinha, sabe que é o teu vídeo tal, né? Usar uma legenda criativa, né, e chamativa. Curta, chamativa e criativa. Por que que você tem que usar uma legenda assim? Chama de legenda é a mesma coisa que você chama de copy no post. Aquele copy, aquela legenda, tem que chamar a atenção dos seus clientes, né? Quando eles fazem aqueles cortes ali, maliciosos, às vezes de duplo sentido, quer dizer, a legenda que está ali, ela vai chamar a atenção do teu cliente. Fechado? Terceiro ponto, adicione hashtags relevantes. Lembra?
Hashtag é praticamente o filtro usado na internet. É através da hashtag que a gente consegue achar você, saber onde você está, descobrir qual vai ser o teu caminho. Como eu faço para chegar até o vídeo de tal pessoa? É através das hashtags. E descobrir qual é o horário que você tem que publicar o vídeo. Cara, isso é tão importante que em alguns momentos, se você perguntar isso para inteligência artificial, ela chega a dar os minutos. Você tem que publicar isso às 18 horas e 11 minutos. Por quê? Porque é ali onde ele às vezes faz a conta até do trajeto que aquela pessoa leva do trabalho até chegar em casa para poder engajar e monetizar o teu vídeo. Porque ele vai consumindo aquilo no ônibus. Sacou? Ele vai fazer assim, o cara saiu 16 horas, ele vai entrar no ônibus às 16h18, ele senta, é o tempo dele abrir o vídeo, você posta para ele ver e já ir se divertindo no ônibus vendo seu vídeo. Né? E claro, nunca deixar seu público no vácuo. Vamos responder comentários para gerar interação. Uma das coisas que hoje mais faz venda é justamente você ter uma comunidade. Essa comunidade propaga tudo aquilo que você faz. Ter uma comunidade é tão importante que agora em setembro teve um videogame, né? No caso teve um jogo, né? Um game, que ele foi lançado depois de muitos anos, foi feita uma atualização e lançaram uma nova versão dele. Alguns aí vão conhecer, que é justamente Hollow Knight Silksong. Quando a Team Cherry decidiu lançar Hollow Knight em setembro, todos os lançamentos que estavam previstos para acontecer, eles foram literalmente encerrados. Eles não aconteceram naquele mês, deixaram para o mês de outubro e novembro, para justamente não perder a chance de um lançamento. Hollow Knight ia terminar abafando qualquer outro lançamento que lançasse ali, de game que lançasse em em setembro. Então a gente tem que pensar, tá, na hora do que fazer, como fazer, tá, para não perder esse time. Ok? E aí a gente segue na nossa publicação, a gente segue no nosso engajamento e vamos, claro, para o nosso desafio. Por que esse desafio? Porque agora a gente vai juntar toda a nossa expertise, toda a nossa interação para que a gente consiga unir a nossa organização, a nossa edição e o nosso modo de criar vídeos e fotos para que isso seja apresentado ao seu público. Então vamos lá. Desafio final para a gente encerrar essa aula e você já começar a se preparar para os próximos desafios. Lembrando que você vai poder usar, claro, todos os recursos que a gente já falou, do CapCut, do Canva, para você ter, né, vamos dizer assim, a melhor forma de trabalhar e criar esse momento mágico para o seu público. Então vamos lá. Vamos criar um vídeo curto de até 30 segundos sobre um tema do seu interesse ou do seu nicho. Lembra, sempre trabalhe pensando no seu produto, no seu serviço, né? E aí vem uma dica, né? Uma curiosidade ou uma apresentação pessoal. É sempre bom você aguçar essa curiosidade nas pessoas. Isso faz com que eles procurem, né, você e te caçem no meio desse mar digital que existe de informação. E aí você publica no TikTok, no Instagram e também coloca suas hashtags para você já ser bem visto e já ser procurado por elas. Aproveita lá, também marca a hashtag ProJovemDigital para a gente te encontrar e já começar a te dar mais dicas do teu vídeo. Fechou? E aí você tem que se lembrar sempre, né? Não precisa ser perfeito, tá? Mas você precisa ser autêntico. Busque inovar, mas inovar no seu conhecimento, no seu conceito. Já que você roteiriza, você tem os takes, você já imaginou aquilo que você quer, faça com que aquilo se torne realidade. Busque com que todos os takes que você criou juntos crie aquela cena maravilhosa que você já imaginou para o seu público. É isso que vai fazer
com que aflore mais sua criatividade e que você seja colocado em evidência, na verdade, toda vez que você precisar usar da sua criatividade. É a partir dessa criatividade que outros clientes vão te procurar. Vamos dizer que você disse assim, realmente eu tenho o meu produto, eu tenho um produto digital aqui, eu vendo o Minuto do Atalho, eu vendo a Hotkey premiada. O que é isso? É um vídeo que eu faço ensinando as pessoas, né, a usar teclas de atalho no teclado, e eu tenho um e-book que vende isso. E aí o que é que acontece? As pessoas consomem tanto aquilo que o YouTube ou o TikTok começa a te monetizar por aquele uso. Entenda, a criatividade tem um valor. E esse valor pode ser muito alto, dependendo da forma que você usa. Ok? Então, faz o vídeo, coloca lá, marca as hashtags, né? Pra gente poder te achar. Comenta lá nesse vídeo aí, ó. Lá embaixo, faz o seu comentário. Diz lá, olha, postei. Manda o link pra gente se quiser, que a gente vai justamente começar a fazer essa interação com vocês. Começar a falar, começar a discutir sobre uma melhor roteirização, o que você podia melhorar na sua iluminação, qual o tipo de cena que você pode criar num novo desafio, num novo momento. Fechado? E é isso aí. A gente vai ficando hoje por aqui, tá? Já estamos bem adiantado no nosso conteúdo. A gente vai começar, né? Já vamos dar um spoilerzinho aqui para a gente puxar para a próxima aula. A gente já vai começar a falar e cair de cabeça mesmo mais a fundo na inteligência artificial. A gente tem que entender que a inteligência artificial chegou, a gente tem que saber usar, tem que saber usufruir, porque a gente precisa também ter qualidade de vida. Ou você imagina que todo mundo fica dias e dias sentado editando vídeo na tela de um computador, de um celular? A inteligência artificial pode ajudar a gente nisso, pode melhorar bastante a nossa vida aí. E aí, nos próximos vídeos, você vai começar a trabalhar com ela, você vai começar a interagir com ela para que você facilite sua vida, transforme sua vida também com a ajuda da inteligência artificial. Beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado. Obrigado também à Secretaria de Família e Juventude, a Líderes do Brasil, que está proporcionando o Pro Jovem Digital para a gente, né? A gente fica nessa. Um abraço aí do professor Isaac e a gente se vê na próxima aula. Valeu, até mais, pessoal!